iniciando nosso primeiro programa da nossa TV na internet para uma análise global, política nacional e internacional, com o comentarista que acabamos de descobrir em Taubaté, o professor Marminho. E o Marminho vai falar durante 20 minutos, toda semana, de um acontecimento mundial, nacional ou local, explicando sociologicamente para nós de que resulta tais acontecimentos. O Marminho vai falar hoje, inicialmente, dessas violências e catástrofes que estão acontecendo nos Estados Unidos, atos de terror, enfim. E hoje ele vai começar explicando para a gente por que os Estados Unidos são tão atacados. Hein, Marminho, diga aí. Então, boa tarde, Yara, boa tarde, espectadores, internautas da TV Diário de Taubaté. Bom, para começar, vamos dizer que foi esse convite. Foi muito agradável. Eu agradeço pela consideração e pela estima com que as pessoas me presentearam, né, por me dar esse espaço. E vamos situar essa questão dentro de um contexto histórico mais amplo, que é muito simples. Os Estados Unidos fizeram sua independência no século XVIII e já no século XIX tiveram que enfrentar outra vez a Inglaterra, através do Canadá. A Inglaterra queria reanexar os Estados Unidos e não conseguiu. Foi uma guerra que empatou, porque, na verdade, uma hora pendia mais para um lado, outra hora pendia mais para o outro, e terminou quando uma mudança na política britânica decidiu que não valia a pena seguir adiante com isso. É a chamada Guerra de 1812. De lá para cá, os Estados Unidos passaram mais de 100 anos sem sofrer um ataque sequer ao seu território continental. Participou de várias guerras, todavia, inclusive guerras em que ele foi o iniciante, claro, como a Guerra Hispano-Estadunidense, em que os Estados Unidos arrancaram da Espanha as Filipinas, que são um arquipélago no Pacífico, e duas ilhas no Atlântico, Cuba e Porto Rico. Cuba eles decretaram que seria independente, e era a ilha mais próxima deles, então eles já estavam com o olho ali bem mais perto, né? Podiam acompanhar muito bem o que se passava ali em Cuba. Deram uma independência fantasiosa para a ilha por um bom tempo, só passou a ser real a partir de 1959, quando houve a Revolução Cubana, que a partir daí, ainda que se diga que é uma ditadura por lá, é um governo que é realmente dos cubanos. Antes eram governos de cubanos representando os Estados Unidos, claramente, ditaduras também, né? E Porto Rico, que passou a ser um território dos Estados Unidos, é o que eles chamam de Estado Livre e Associado. Porto Rico seria o estado número 51 dos Estados Unidos, exceto que não tem todo o estatuto de um estado como outro qualquer. Muito bem. Depois da Guerra Hispano-Estadunidense, houve duas guerras mundiais que não foram provocadas pelos Estados Unidos, mas das quais eles participaram como grandes vitoriosos. E a Segunda Guerra Mundial, que não foi a que mudou mais a configuração geopolítica do mundo, a guerra que mudou mais a configuração geopolítica do mundo foi a Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial consagrou os Estados Unidos como uma superpotência imbatível. Para se ter uma ideia, quase
2/3 das reservas de ouro mundiais nessa época eram dos Estados Unidos. A produção industrial esmagadora do mundo estava lá nos Estados Unidos, que produzia de tudo. Enfim, os Estados Unidos passaram a ser o centro econômico do mundo graças à idiotice e à incompetência de Adolf Hitler. A loucura de Hitler deu aos Estados Unidos o estatuto de superpotência quase imbatível. E ele só tinha um rival militar possível, que era a União Soviética, que apesar de estar muito mais armada, tinha muito mais capacidade de destruir o globo que os Estados Unidos, porque eles podiam, com o arsenal atômico deles, cada uma dessas superpotências podia destruir o mundo mais de uma vez. É claro que uma vez só basta. Mas apesar disso, a União Soviética não se comparava aos Estados Unidos em capacidade industrial, em recursos econômicos e nada disso. Tanto é que ela entrou em colapso porque não aguentou a Guerra Fria, entre outros motivos, né? Não aguentou a Guerra Fria, não aguentou a corrida armamentista. Claro que houve outros problemas dentro ali da União Soviética, mas ela entrou em colapso, entre outros motivos, por causa disso. E nesse período da Guerra Fria, os Estados Unidos promoveram mais guerras após a Segunda Guerra Mundial do que outra superpotência na mesma posição já fez em qualquer século. Os Estados Unidos promoveram a desestruturação do Oriente Médio através de seus aliados ali no Oriente Médio, como Israel, como o Egito. Os Estados Unidos fizeram a Guerra da Coreia e a guerra mais horrorosa que nós tivemos no século XX, que foi a Guerra do Vietnã. E que, curiosamente, apesar de toda a violência empregada contra os vietnamitas, foi ganha pelo Vietnã. Mas, veja bem, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a indústria que mais tinha crescido era a indústria bélica. E o fim da guerra contra a Alemanha, apesar de ser uma vitória para os Estados Unidos, representava um problema, porque era uma indústria que era grande demais para ser parada. É uma indústria que puxava as outras. É a indústria através da qual o Estado nos Estados Unidos intervém na economia. O governo dos Estados Unidos injeta dinheiro na economia através dos gastos militares e dos gastos bélicos. É assim que toda a indústria norte-americana é subsidiada com dinheiro do contribuinte, não se engane. Então, essa indústria não podia ser parada. Ela tinha que continuar. E todas as guerras que surgiram num período chamado pós-guerra, que é um nome engraçado, porque parece que o mundo teve paz, mas não teve. Todas essas guerras, elas tinham um motivo principal, que é manter a indústria bélica funcionando. Tanto é que vocês vejam uma organização terrorista, Al-Qaeda, que foi fundada por um árabe saudita, atuando no Afeganistão, que apesar de ser um país de maioria muçulmana, não é um país árabe, tá? Uma organização dessas faz um atentado terrorista sem precedente nos Estados Unidos. E qual é a reação dos Estados Unidos? Invadir o Iraque, que nada tinha a ver com isso. Que inclusive era de outra linha ali dentro do mundo islâmico e árabe, porque o Saddam Hussein, apesar de ser de família muçulmana, era ateu. E o regime dele era um regime laico, ditatorial, mas laico, né? E que se opunha claramente a essas repúblicas islâmicas, certo? Inimigos ali. E invasão ao Iraque e agora problemas surgidos quase que da cartola com a Coreia do Norte, né? Os coreanos do Norte estão muito mais reagindo a pressões e atitudes dos Estados Unidos do que o contrário, né? Existe um embargo econômico contra a Coreia do Norte que está fazendo com que os vietnamitas
passem mais dificuldades do que eles naturalmente passariam. E existe essa ameaça de fazer guerra ao Irã e as guerras na África também, que a gente não cita, mas que matam tanto quanto os conflitos na área de Israel e Palestina. Então é isso. Agora, o que é a novidade a partir do ano 2001 é que as coisas vão refluindo para eles também no território dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que essas pessoas que estejam por detrás dos ataques contra os Estados Unidos agora sejam inimigas naturais deles. Não, não é bem assim. Aí que está o complicado da coisa. Tudo indica que a família Bin Laden seja sócia da família Bush em vários negócios. Osama Bin Laden, esse terrorista que foi morto agora a mando do Obama, era um grande investidor da Bolsa de Valores de Nova York. E a família dele era acionista de uma firma que vende de tudo para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E existem dados que ele teve um lucro absurdo com essa operação de destruir 2 edifícios no centro de Nova York. Ele, por exemplo, teria vendido ações de companhias de aviação na alta antes desse atentado, e depois desse atentado, com a queda das ações das companhias aéreas na Bolsa de Valores, ele recomprou na baixa, teve um lucro fantástico com isso. É o dinheiro que manda em tudo ainda. É o dinheiro que manda em tudo, entendeu? Então, esses terroristas que agora atacam os Estados Unidos, veja bem, não necessariamente, não estou dizendo que não tem, mas não necessariamente tem um compromisso ideológico anti-imperialista. Tá? Eles provavelmente têm muito mais ligações com o poder econômico que se beneficia disto. Tá? E vale a pena notar, hein? Vale a pena notar. Vários líderes mundiais que faziam oposição ao imperialismo dos Estados Unidos, pouco a pouco foram capitulando, continuando ou não no poder, hein? Foram capitulando ao imperialismo dos Estados Unidos. Exemplo, Muammar Gaddafi foi retirado de lá, os Estados Unidos deram ajuda aos rebeldes, porque eles não podiam perder o controle daquilo, porque o Muammar Gaddafi, através das suas ligações com a Itália e com a França, tinha feito as boas relações com os Estados Unidos. Tanto é que os filhos do Gaddafi moraram e estudaram nos Estados Unidos tranquilamente um bom tempo. E os Estados Unidos, quando a crise da Líbia eclodiu, eles por um tempo hesitaram em se colocar contra o Gaddafi. Eles iam ajudar o Gaddafi, mas aí quando eles viram que era difícil manter o Gaddafi, eles passaram para o lado dos rebeldes, para não perder o controle da situação. O Hugo Chávez, falecido Hugo Chávez, realmente, no começo dos seus governos, enfrentava os Estados Unidos. Mas, observação que saiu até na Globo, veja bem, na Globo, hein? O comércio entre a Venezuela e os Estados Unidos aumentou em volume de dinheiro absurdamente durante os anos do Hugo Chávez. E eu estive conversando com sindicalistas venezuelanos e eles me disseram que as estatais venezuelanas que foram formadas no governo Hugo Chávez foram todas formadas com dinheiro de multinacionais. Cada uma delas tem como segunda maior acionista uma multinacional que financiou a estatização. E o que se diz é que essas estatais da Venezuela são testa de ferro dessas multinacionais. Então, vejam bem, existe uma ideologia imperialista nos Estados Unidos, isso tranquilo, como existiu na União Soviética. Existem pessoas que se opõem ao imperialismo e que estão ativas na política, não tenho dúvida disso. Mas pensem bem, observem,
poder econômico coopta um lado ou um outro conforme interessa e pode criar a aparência de uma coisa que não é. Cuidado, não se apressem em julgar. Mas eu queria fazer uma pergunta rápida aqui. A hegemonia dos Estados Unidos está ameaçada ou não? Olha, veja bem, o que acontece é o seguinte, é que o que existe é uma classe mundial que controla o sistema financeiro, que controla a economia. Tá? No século XIX, filósofos como Marx, Engels e outros falavam que em controle dos meios de produção. Hoje em dia, controla a economia quem controla o mercado financeiro. Existem estudos até que mostram que há um grupo de menos de 1000 pessoas que são donas de 80% da propriedade do mundo. Isso não é pouca coisa. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, mas 80% da propriedade está na mão em menos de 1000. Isso tem estudo estatístico. Estes são os donos do mundo. São os donos do mundo. Então, essa classe controla a política nos Estados Unidos e controla a política no Brasil. Não tenham dúvida disso. O que acontece? É que os governos nacionais estão a serviço dessa classe. E o governo dos Estados Unidos funciona como um grande gendarme, como uma grande polícia a favor dessa classe. Mas se ela precisar substituir os Estados Unidos pela China, ela se sente perfeitamente à vontade. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, os Estados Unidos, na verdade, eles têm um mandato dessa classe dominante para fazer o que faz, entendeu? Então a hegemonia não é exatamente dele, é emprestada do poder econômico. Este foi o primeiro programa de análise global do professor Marmo. O programa vai se chamar Coisas de Taubaté e do Mundo. E foi o primeiro gravado pelo professor Marmo. Na quinta-feira tem outro. E vocês podem passar para amigos o endereço da TV do DT e do YouTube para acessar a TV do DT com uma grande aula de história que o professor Marminho nos deu hoje e vai continuar nos dando nas próximas semanas, long time, ok? Obrigada, tchau.